Gente, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre o livro Claro Enigma, que cai no vestibular e é de extrema importância que vocês prestem atenção. Então, o livro foi publicado em 1951, tem 42 poemas de vários temas e é distribuído em 6 capítulos. O capítulo aí, A Máquina do Mundo, foi eleito o melhor poema do século XX. Claro Enigma é um livro que demonstra um certo desencanto de Drummond. Ele escreve ao longo dos versos todo o seu desencanto, literalmente pelos anos de política e vivência no mundo. Trata diversos temas, né, como eu já tinha falado, e ele está assim tendo um compromisso social questionando os porquês dos acontecimentos, da vida que ele viveu. A poesia de Drummond, neste livro, abandona totalmente o desejo de fazer as perguntas e tentar entendê-las e focalizar totalmente nas perguntas que são necessárias. Há uma melancolia, uma certa solução dos problemas que ele não consegue resolver e que são urgentes. Tem uma a frase estrutural do livro, né, da abertura do livro, está em francês, que tem o significado: os acontecimentos me entendiam. A frase, então, dessa abertura do livro denuncia o sentimento de desengano, melancolia, o desencanto que prevalece, e isso o torna inferior, né, incapaz, pessimista. Né? É muito semelhante ao livro que ele escreveu, A Rosa do Povo, de 1945. Essa obra, A Rosa do Povo, fala de esperança, né? Uma esperança do mundo, de que poderia resolver algum problema. Já Claro Enigma fala do pessimismo, né? Fala do desencanto do mundo. Então há uma contraposição aí também. Obviamente que A Rosa do Povo também fala sobre isso, mas a evidência maior é sobre a esperança e o Claro Enigma sobre o desencanto do mundo. Então, o que estava acontecendo no momento? A Guerra Fria, como eu já tinha falado para vocês, né, uma outra vez, no outro vídeo, e também finalzinho da Segunda Guerra Mundial e o ataque da bomba, né, de Hiroshima. Então, tudo isso daí estava marcado pelo contexto histórico que trouxe tal desencanto e pessimismo ao autor Carlos Drummond, tá? Falando sobre Carlos Drummond de Andrade, ele nasceu 31 de outubro de 1902, lá em Minas Gerais, na cidade de Itabira, e morreu aos 85 anos no dia 17 de agosto de 1987, 12 dias após o falecimento da única filha, Maria Julieta. Ele não aguentou perder a filha assim, porque eles tinham uma proximidade muito grande e acabou tendo um infarto, né? Ele disse também lá no cemitério para um amigo de que a vida dele havia acabado ali, com a morte da filha. Então, tamanha proximidade e amor que eles sentiam um pelo outro. O Drummond participou das 3 fases modernistas, e de 1922, 1945 também, e ele escreveu O Sentimento do Mundo. No meio do caminho tinha uma pedra e finalmente ele engajou no Claro Enigma de um jeito assim muito diferente, né? Um mundo que não valia a pena, um mundo triste, desanimado, é isso que ele sentia quando escreveu Claro Enigma. Bom, neste livro, Drummond coloca de um jeito mais melancólico, né? Mais pessimista. E ele tematiza a angústia das incertezas quanto ao rumo que seguirá essa vida que nós vivemos aqui. Então, observe esses versos aqui quando ele perde totalmente a certeza. Cantiga de enganar, o mundo não vale o mundo, meu bem. Eu plantei um pé de sono, brotaram 20 roseiras. Se me cortei nelas todas, ao capricho dos espinhos, não foi culpa de ninguém. Então ele retorna assim de uma maneira bem sutil e bem pessimista, né? Tudo que ele já passou na vida. É bom relembrar também que ele escreve sonetos aqui. Ele não é muito de escrever sonetos, mas ele então retoma os sonetos que são 2 quartetos e 2 tercetos,
tá? O lado também mais melancólico, mais introspectivo, ele vasculha totalmente a sua memória, mostrando como ele sente saudades da família, das pessoas que já morreram, de um amor incompreendido, né? Então ele retoma assim vários assuntos dentro desse contexto. Nós vamos ver então que essa obra é caracterizada por uma apatia social e histórica e pode-se ver um poema amargo, diferente de tudo que o Drummond já escreveu. Demonstra exatamente como ele está se sentindo, né? Então vamos verificar algumas partes, tá? Nós vamos ver aqui então a composição do livro, né, que é escrito em 6 partes. A primeira parte, Entre o Lobo e o Cão, demonstra um lado bem pessimista, bem triste, né, bem melancólico. Então ele retrata aí a maldade do lobo, que é selvagem, caçador, e a bondade do cão, que é domesticado, que é bonzinho, que interage, né, com a família. Então nós vamos ver um poema aqui, ó. Onde nasci, morri, onde morri, existo, e das peles que visto, muitas há que não vi. Então, ele retrata aqui toda a existência, né, da vida, né, de que morre, de que acontece, né? Então, onde morri, existo. Então, ele retrata aqui um lado pessimista. A segunda parte, Notícias Amorosas. Aqui é composta por 7 poemas. Então, trata do amor que é essencial para a vida, um amor genuíno, não um amor romântico, mas aquele que toca o nosso coração, que faz você sentir-se feliz e bem. Então, olha só este poema. Que pode uma criatura senão entre criaturas amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar. Então ele faz um certo questionamento, né? A pessoa ama e desama ao mesmo tempo, então você acaba amando, você demonstra carinho, você se entrega à pessoa e de repente você não ama mais. Então, esse amar e desamar, amar e mal amar. Então, amar você ama completamente? Então ele faz assim que o amor, ele escreve que o amor é essencial para você ser feliz, para você ter um impulso para viver, para você participar com mais felicidade das coisas, né? Porque quando você ama, você fica totalmente feliz. A terceira parte tem por título O Menino e os Homens, composto por 4 poemas. É uma homenagem aos poetas Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Mário Quintana. Observe aqui, ó. As amadas do poeta, lá embaixo, na curva do rio, ordeiam-se em lenta pavana e uma a uma gotas ácidas desaparecem no poema. E há tantos anos, será ontem, foi amanhã? Signos criptográficos ficam gravados no céu eterno ou na mesa de um bar abolido, enquanto debruçado sobre o mármore, silenciosamente viaja o poeta. Quem escreveu? Mário Quintana. A quarta parte tem por título Selo de Minas, composta por 5 poemas. Fala exatamente de Minas Gerais, onde Carlos Drummond nasceu, a sua família, e remete ao passado, sua infância e tudo que ele vivenciou em Minas Gerais. Então, olha só, a igreja era grande e pobre, os altares humildes, havia poucas flores, eram flores de horta, sob a luz fraca, na sombra esculpida, quais as imagens e quais os fiéis ficávamos. Então, ele remete, né, tudo que ele vivenciou na infância, né, tudo que ele passou, reflete então em Selo de Minas. A quinta parte tem por título Os Lábios Cerrados, e composta por 6 poemas. Aí o autor fala sobre sua família, especificamente os que já morreram. Por isso estão todos silenciosos, a despeito de não falarem nada mais, obviamente, mas eles fazem parte da vida, pois a família é que influencia totalmente a vida de alguém, influenciou a vida de Carlos Drummond.
Então ele fala aqui sobre o pai. Meu pai perdi no tempo e ganho em sonho. Se a noite me atribui poder de fuga, sinto logo meu pai e nele ponho o olhar, lendo-lhe a face, ruga a ruga. Lembrando, né, do pai, de todos que já faleceram, ele faz uma homenagem a todos os que já passaram, né, dessa vida para outra. Então ele homenageia a família. A sexta parte e última fala sobre a máquina do mundo, composta então por dois poemas. Ele faz referência a Camões, que menciona nos Os Lusíadas, do canto 10, ele escreve sobre a grande máquina do mundo. Então, ele transmite a ideia de que ele não vai usar mais a sua máquina, que é a poesia, para falar, para demonstrar, para subjugar ou para criticar. Então ele escreveu assim, ó: E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas, pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco, se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo, e suas formas pretas. Foi considerado esse A Máquina do Mundo o melhor poema, né, que ele escreveu. Então ele retrata aqui de que ele não vai fazer mais nada, não vai mais é, trabalhar mais na política, né, socialmente, nada disso. Ele vai apenas escrever. Depois que ele escreveu o Claro Enigma, o Carlos Drummond começou a falar sobre saudosismo, coisas do passado, do que ele recordava, né, dos sentimentos. Então, o Claro Enigma foi a gota d'água para ele escrever engajado assim de uma forma mais política, né? Depois disso ele parou então totalmente de escrever sobre isso. A engaiar a ciência, a madureza, essa terrível prenda que alguém nos dá, raptando-nos com ela, todo o sabor gratuito de oferenda sobre a glacialidade de uma estrela. A madureza vê, posto que a venda interroga a surpresa da janela, o círculo vazio onde se estenda e que o mundo converte numa cela. A madureza sabe o preço exato dos amores, dos ócios, dos quebrantos, e nada pode contra a sua ciência, e nem contra si mesma. O agudo olfato, o agudo olhar, a mão, livre de encantos, se destrói no sonho da existência. Então, aqui, Drummond se vê mais na passagem da maturidade para uma vida que ele não vê mais nada de novo. Então, ele já passou pelo amor, já passou pela tristeza, pelas perdas, ele já vivenciou tudo isso, a realização de um grande amor e perdeu a esperança. Então, agora ele se sente mais maduro para suportar todos os problemas. E ele considera essa maturidade, essa madureza, algo muito interessante e cheio de vida para ele vivenciar e tornar-se cada vez mais produtivo. Então, nada disso traz tristeza mais para ele, porque ele já está maduro o suficiente. Então, isso é que Drummond passa no livro Claro Enigma. Espero que vocês tenham gostado e que a gente possa entender que claro enigma, claro é uma claridade, algo muito natural, e enigma é o desconhecido. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham apreciado e um abração até a próxima aula. Beijos.